E aí, boa tarde, farinhas, ou bom dia, sei lá, né, que horas você vai assistir esse vídeo. Então, eu vou hoje fazer um vídeo bem rapidinho, só para abordar uma questão do conteúdo de sextos anos, geralmente trabalhado nos primeiros bimestres, que é o conteúdo sobre água. Quando a gente trabalha os reservatórios de água do planeta, então a gente tem os oceanos, a gente tem as geleiras, a gente tem a atmosfera, né, a água do ar, a gente tem as bacias hidrográficas que é a água da superfície, e a gente tem a questão da água subterrânea, que são os aquíferos. Quando a gente trabalha aquíferos, a gente trabalha geralmente dois tipos básicos de aquíferos, e é sobre eles que a gente vai falar hoje. Solta a vinheta aí, será que funciona a vinheta ainda? Então, pessoal, os aquíferos basicamente podem ser divididos. O que é aquífero primeiro, né? O que é aquífero? Água subterrânea, reservatórios de água doce subterrâneos. Às vezes ela não é tão doce assim, né? Lá no Nordeste a gente tem um monte de aquífero, mas a água é salobra, né? Então inviabiliza o uso. Mas geralmente a água é doce. E aí, a gente tem dois tipos básicos de aquíferos que a gente trabalha no sexto ano, não que existam só dois, mas a gente trabalha dois tipos gerais. O aquífero livre e o aquífero confinado. Como o nome mesmo diz, aquífero livre é um aquífero que fica mais próximo da superfície, mais próximo do solo. A gente geralmente chama esse aquífero de lençol freático. Então, se você já ouviu falar em lençol freático na vida, você sabe agora que está falando de aquífero livre. Esse aquífero livre, ele não fica retido entre camadas impermeáveis de rocha alguma, então eu tenho um fácil acesso a ele para retirar água dali. E por esse mesmo motivo ele acaba sendo um aquífero facilmente contaminado. Quando a gente constrói um lixão, né, aquele chorume todo, lento, vai infiltrando e no solo, chega nele, contamina, a gente não pode usar. Outro tipo de contaminação recorrente é por esgoto, né? Quando a gente não tem rede de tratamento de esgoto, saneamento básico, a gente tem as fossas, e quando fossas, sumidouros, sistemas assim, quando tem. Quando não tem um sistema de fossas legal, né, a gente daí tem o risco também de contaminar os lençóis freáticos, ou seja, os aquíferos livres. Lembrando que a gente tem os aquíferos confinados. Os aquíferos confinados, eles, ao contrário dos aquíferos livres, eles não são tão superficiais. Eles são mais profundos, né? Então a gente tem que cavar mais fundo para chegar na água, e eles estão isolados por camadas impermeáveis de solo, geralmente rocha, camadas minerais. E isso protege essa água. Mas se tiver alguma fissura na rocha, alguma rachadura, ao mesmo tempo que a água da chuva consegue chegar lá para reabastecer o reservatório de água, ele também pode ser contaminado. Mas qual é o mais facilmente contaminado? Aquífero livre, porque ele não tem a camada impermeável de rocha à volta. A gente tem uma maquetezinha aqui linda para exemplificar isso. Essa maquete eu quero mandar um beijo pro Cauã, meus alunos, Cauã, Lisandro e Henrique. Eles fizeram essa maquete ano passado. E estou usando ela este ano, inclusive, no canal, para exemplificar. Vocês podem ver que tem poço em cima. Vamos falar já dos poços que são construídos para tirar água de um e de outro. Então, aqui a gente vê nessa janelinha, ó, que tem a água aqui, tem rocha aqui embaixo e tem rocha aqui. Então, se tem rocha aqui e eu não consigo chegar direto na água, daí eu tô falando de um aquífero confinado, certo? Supondo que essas rochas são impermeáveis, tá? Se ao contrário disso, não tenho essa camada de rocha daqui de cima, ó, tirou a camada de rocha. Não tenho mais, tenho a água direto aqui, ó, só tenho água aqui dentro. Daí eu tenho um aquífero livre. Quando eu quero tirar água de um aquífero livre, é só fazer um pocinho que eu chamo de poço freático ou poço caipira. Ele é super fácil, não precisa bombear muita água porque ele está logo abaixo do solo.
Quando eu tenho um aquífero confinado, taca as pedras lá pra dentro. Quando eu tenho um aquífero confinado, aí o poço é outro. Porque eu tenho que ter uma bomba para tirar a água lá, porque mais fundo, a água tá mais lá pro fundo, eu tenho que perfurar até as pedras, as rochas que são impermeáveis. Então, este poço é o famoso poço artesiano. Isso mesmo. Agora você já sabe a diferença entre aquífero livre e aquífero confinado. Aquífero livre, mais perto da superfície, mais facilmente contaminado porque ele não está protegido por camadas de rochas impermeáveis. O poço que eu faço para tirar a água do aquífero livre é o poço que eu chamo de caipira ou freático. Quando eu falo de aquífero confinado, eu falo de um aquífero que está mais profundo, eu vou ter que cavar mais e ele está protegido, envolto, preso, confinado em camadas impermeáveis de rocha. Então, o poço que eu construo para tirar água deste tipo de aquífero é o poço artesiano. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Prestou para alguma coisa esse vídeo? Dá um like aí. Ideias de vídeos e coisas assim também colaborem aí, pessoal, tá bom? Vou fazer mais vídeos rapidinhos como esse. Beijo, beijo, beijo.